Ibéria Espadas Militares. Pensou em espadas para a sua carreira militar? Então pensou em Ibéria Espadas Militares. JP Abrasivos. Tudo que você procura de insumos para a sua oficina, com a rapidez que você precisa, em um só lugar. E também do maior portal de cursos de cutelaria online do Brasil, cursodecuteleiro.com.br. A sua carreira em qualquer lugar. Olá, meu querido irmão, por aqui, professor Berardo. Um grande prazer, uma alegria imensa ter você como meu aluno, como meu espectador. Dá uma olhada sobre o que nós vamos conversar nesse vídeo, saca só. Exatamente, nós vamos falar a respeito de madeira estabilizada, tá? Eu me recordo, quando comecei na cutelaria há 15 anos atrás, a madeira estabilizada estava se popularizando, mas com muita resistência. Alguns cuteleiros mais tradicionalistas não aceitavam muito a questão do uso de uma madeira que passou por um processo artificial, que lhe conferiu algumas qualidades no uso de facas clássicas, especialmente facas de aço damasco. Eu lembro mais ou menos da seguinte frase, né? Facas clássicas, materiais clássicos. Que alguns, acho que uma boa parte no Brasil na época, não achavam que casava bem com facas clássicas, com desenhos clássicos, com aço damasco, etc. E logo de cara, fazendo uma análise dos prós e contras desse material para cabo de faca, eu achei que fosse sempre, gostei, sempre usei bastante e tenho certeza que ajudei a popularizar o uso da madeira estabilizada aqui no Brasil, porque eu sempre usei muito desde o começo da carreira, né? E a gente tem que analisar os prós e contras para falar a respeito desse material, o que ele tem de virtude, o que ele tem de defeito, que viabilize ou inviabilize o uso dele como material de cabo de faca. Eu trouxe aqui alguns exemplares, né, absurdamente lindos. Parece uma pedra, né? Incrivelmente bonito. Maravilhoso, um bloco gigantesco. Tá? E você que está aí me assistindo, não vai embora, porque no final eu vou dar uma notícia extremamente interessante para você, meu amigo que é entusiasta e que é cuteleiro, tá? Não vai embora, porque eu vou dar uma notícia muito legal. Bom, primeira questão, como é feita a madeira estabilizada? A grande maioria das madeiras estabilizadas são feitas de raízes, porque elas são muito mais permeáveis. A raiz, imagina que uma área muito permeável da planta, por onde corre a seiva e a água captada do solo, que vai alimentar a planta. Então, a gente pode ver aqui, ó, vários olhinhos. E esses olhinhos, além de conferirem uma grande permeabilidade que proporciona um processo de estabilização perfeito da madeira, também mostra uma área de desenhos muito mais densa do que quando geralmente a gente usa uma madeira de tronco,
porque o tronco ele é mais previsível, né? As linhas têm quase sempre o mesmo sentido, raramente você tem um desenho diferente, e isso já na raiz é completamente diferente. Os americanos chamam a raiz de burr, tá? É B-U-R-L, burr. Fala meio esquisito assim. E tem essa vantagem de ter um desenho muito mais dramático, muito mais bonito do que uma madeira de tronco. Então eu uso muito madeira estabilizada, especialmente a madeira da raiz, porque ela é muito desorganizada, um desenho mais imprevisível. E quando você transforma um bloco desse em cabo de faca, fica muito lindo. Vocês devem ter visto aí as últimas facas que eu tenho feito, todas são feitas com essa linha de material, as facas de cozinha e churrasco especialmente. Então vamos lá, como funciona o processo de estabilização? Primeiro uma consideração, né? Uma madeira estabilizada, ecologicamente falando, é muito mais, menos destrutiva para a natureza, desde que ela tenha sido removida, tirada, colhida, mediante autorização do órgão fiscalizador, ela é muito mais ecológica, digamos, do que, por exemplo, a produção de material sintético, que produz, que gera subprodutos da sua fabricação, como pó, resina, fumaça, sujeira e etc., que acaba por poluir o meio ambiente, tá? Eu não sou um eco chato, não me considero uma pessoa neurótica com relação a isso, mas para os ecochatos tem essa informação também, a madeira estabilizada, desde que extraída legalmente e passada por um processo de estabilização, ela não gera qualquer tipo de poluente, qualquer tipo de dano ao meio ambiente, considerando que tem muita gente que é neurótica com relação a isso. Então vamos lá, a madeira é retirada, tá, da árvore, e isso é cortado. Depois ela passa por um processo longo de desidratação. Em forno, em temperaturas exatas, é um processo extremamente complicado, não é uma coisa simples de se aprender, e eu acho que para nós coteleiros é uma bobagem perder tempo para aprender esse processo, porque não vai nos acrescentar. O que a gente ganha muito melhor investindo nosso tempo fazendo as facas. Então, primeiro ela passa por um processo de desidratação para remover toda a água residual no interior. Depois, no caso dessas que eu mostrei, elas passam por um processo de tingimento. Daí, talvez um dos principais fatores através dos quais alguns coteleiros mais tradicionais não gostam. Olha que coisa linda, eu acho que fica fantástico. Passam por um processo de tingimento e depois do tingimento, onde ela vai absorver tintas, né? No caso aqui, tintas de cores diferentes, aqui o amarelo e o laranja, aqui o cinza e o verde-limão, tem várias tonalidades, azul e roxo, que fica incrivelmente bonito no cabo pronto. E aí depois ela vai ser colocada numa câmara de vácuo, um ambiente fechado, controlado com resina líquida, e essa resina é pressionada mediante pressão, ela penetra em toda a extensão do cabo, tá? O que isso proporciona no produto final do cabo pronto para nós? O que melhora? Primeiro, o tingimento, dependendo, obviamente, depende do projeto. Se você for fazer uma adaga ultra clássica, não cai bem você usar um cabo com esse tipo de colorido, tá? Eu acho que não fica legal. Agora, para a grande maioria das facas, especialmente as facas utilizáveis, uma faca de campo, uma faca de churrasco, o pessoal da área do churrasco hoje tem curtido demais as madeiras mais coloridas, com cores mais fortes, e eu confesso que até pouco tempo atrás também não curtia muito. Usava basicamente amarelo, laranja, marrom, as cores um pouquinho mais tradicionais, né? Sempre usei coisa tingida, mas, por exemplo, não curtia usar isso aqui, tá? E hoje eu curto muito e os clientes adoram, ficam alucinados com as cores vivas e, obviamente, não há qualquer tipo de problema em você ter uma faca
com uma cor mais viva. Pelo contrário, chama muito mais atenção, fica muito bacana. Então, a primeira questão é a estética, né? Quando você tem a possibilidade de fazer um processo de tingimento que envolva mais cores, lembrando, não sai daí que tem uma notícia bem interessante para você no final do vídeo. Você tem uma possibilidade infinita de cores saindo do tradicional beijinho, marronzinho da madeira natural, tá? Então isso é uma grande sacada, uma grande variável que fica muito legal, que eu gosto demais, a questão estética. Segundo ponto, quando a gente estabiliza, obviamente a gente está jogando resina líquida para dentro desse bloco de madeira, ela se torna mais densa, mais pesada. Isso é melhor para a gente usinar, ela fica mais uniforme de usinar. Quem já fez algum cabo com um burr ou com uma madeira de raiz sem estabilização, sabe que é terrivelmente difícil, porque o material fica macio demais. E para você comer esse material demais na lixadeira e acabar por perder o material, é um susto. Uma fração de segundo na lixadeira, você perde o cabo. E quando a madeira está estabilizada e passa por um processo de excepcional estabilização, ela fica muito mais densa, melhor para a gente usinar, sendo que é comum em algumas regiões da madeira, por exemplo, tá? Essa região ela é mais densa naturalmente do que aqui, tá? Se você for lixar uma madeira natural, aqui ela vai demorar mais para gastar do que aqui. Isso significa que quando você está fazendo um cabo, se você não tiver habilidade e atenção suficiente, você pode gastar desigualmente e perder o material. A partir do momento que essa madeira passou por um processo de estabilização, ela tem uma resistência ao desgaste, está igualada por toda a extensão do bloco. Isso facilita muito o nosso uso. Outra vantagem, quando a madeira passa a ser saturada com resina líquida, por toda a sua porosidade interna, ela passa a se tornar impermeável, ou seja, não absorve mais água. Não absorve água, ela não gera fungos, bactérias no seu interior, porque a partir do momento que entra água no interior, um ambiente fechado, com pouca oxigenação, tem tudo para formar fungos e bactérias, pode apodrecer a madeira, pode rachar a madeira, pode inchar a madeira. A madeira estabilizada, quando ela passa por esse processo de saturação com resina, ela fica totalmente inerte a isso. Ou seja, não muda a cor. Madeiras naturais normalmente oxidam. Por exemplo, se você fizer um cabo de embuia, embuia é uma madeira linda. Se você usar um burr de embuia, por exemplo, se você fizer o cabo de manhã e tirar uma foto, ele tem um aspecto. No fim da tarde o aspecto já é totalmente diferente, porque os açúcares da madeira oxidaram em contato com o oxigênio, tá? Então você tinha o bloco estava fechadinho, usinou, fez o formato do cabo, tá lindo o desenho, tá um contraste imenso de cores. No fim da tarde, isso tudo fica tudo marrom escuro, desaparece muito do contraste e a gente perde essa beleza linda da madeira. E com a madeira estabilizada isso não acontece, porque ela não oxida mais, ela fica em estado natural. Existem muitas madeiras estabilizadas também que não receberam tingimento, como essas, que ficam lindas também. E a vantagem é que você faz o cabo e ela não escurece, tá? Ou seja, para para facas que serão usadas continuamente molhando, por exemplo, faca de churrasco, faca de cozinha, faca de campo, onde o indivíduo está em ambiente aberto, faca de camping, faca de caça, faca de pesca, essas facas cujos cabos estarão molhando com grande frequência, é uma vantagem imensa você ter um material que é inerte à absorção de água. Então é muito mais seguro e essa faca tem muito mais possibilidade de viver aí em atividade décadas e décadas a fio sem ter qualquer tipo de problema relacionado ao cabo, tá? Desvantagem da madeira estabilizada? Nenhuma. Como assim, professor? No começo do vídeo você falou que tinha vantagens e desvantagens. Talvez a única desvantagem que você pode apontar é o fato dela ser
obviamente por ser tratada, uma madeira que é um pouco mais cara do que a madeira natural. Entretanto, uma vez colocada no cabo da faca, isso agrega muito valor à faca. Os clientes hoje buscam muito madeira estabilizada, então às vezes eles compram escolhendo por uma faca que tenha madeira estabilizada em detrimento de uma que não tenha. E essa faca que foi feita com madeira estabilizada, obviamente ela tem um valor superior a uma faca feita com madeira natural. Então, aquilo que você investe a mais comprando um cabo de madeira estabilizada, você retoma esse investimento, às vezes mais do que o investido numa madeira natural que custa um pouco mais barato do que uma madeira estabilizada. Ou seja, você gasta mais, mas vende por mais caro e tem um retorno financeiro bem maior do que se usasse uma madeira sem esse tipo de tratamento. E, obviamente, a procura dos clientes é muito maior. Hoje, eu noto essa tendência de gostar de cabos com cores quentes e cores vivas, como esses exemplos aqui que eu apontei para vocês, né? E eu tenho comprado muito esse material e gosto demais. Tenho usado em todas as minhas facas, especialmente de cozinha e churrasco. Porque eu noto a diferença quando você coloca uma faca com cabo de cor viva, o interesse do pessoal é um. Quando você põe um cabo de cor mais natural, mais convencional, o interesse é outro, menor, tá bom? Ou seja, não tem nenhuma desvantagem, só repassando. Fica mais denso, fica mais bonito, fica mais pesado, fica impermeável, não racha, não encolhe, não absorve madeira, não incha, portanto, não cria fungos, não cria bactérias e aumenta o interesse do cliente pela sua faca que está com cabo de madeira estabilizado, tá? E para você que continuou aí até o final, a surpresa é a seguinte: dá uma olhada no link abaixo que nós temos esse material desse mesmo nível que eu tenho usado aí já há mais de um ano, que tem uma estabilização absolutamente maravilhosa, um tingimento fantástico, um acabamento externo maravilhoso. Nós temos esse material disponível, é só você acessar esse link aí abaixo, tá? Com preços muito justos, especialmente se tratando de um material de primeiríssima qualidade, um material fantástico que tem agradado muito aos nossos clientes. Então, dá uma checada aí no link abaixo do vídeo, tá? Na área de descrição, é o primeiro link para você poder acessar lá a loja, onde você vai ter centenas de cabos maravilhosos que você pode acessar e adquirir para sua cutelaria, tá bom? E você também que assistiu o vídeo, gostaria que você colocasse aí as suas impressões, participe escrevendo ali um comentário a respeito do que você acha do uso da madeira estabilizada, qual a sua experiência, se você curte ou não curte e as razões disso, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, que Deus te abençoe.